tributário e de lançamento tributário. Tá? Eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos, o pessoal que está ingressando ainda na aula, mas caso vocês tenham alguma dúvida em relação à avaliação, em relação à entrega da avaliação, hoje eu terminei de lançar as notas, né, a parcial e a oficial foi uma atividade só nessa disciplina, né, Direito Constitucional Tributário, e correspondia àquelas 16 questões, né, que nós trabalhamos sobre o assunto que foi tratado em aula, sobre princípios constitucionais tributários, sobre responsabilidade tributária, sobre... eu quero mudar aqui o estado só um pouquinho, que aparece aqui na minha foto como ausente da sala ainda, então eu vou só mudar aqui para disponível. Nós já estamos gravando, tá? Nossa aula, já demos início à gravação. Por enquanto, a Ellen e a Luciana, estou aguardando, né, mais um minutinho, ver se o pessoal, mais alguém ingressa na nossa aula. Não ingressando, nós vamos dar início. Então, como eu já disse para vocês, hoje nós vamos fazer, na verdade, um resumo das nossas aulas. Deixa eu só achar aqui. Das nossas aulas da unidade 3. Então, as sessões 1, 2 e 3 da unidade 3. Deixa eu só selecionar o arquivo aqui, que eu tinha selecionado o arquivo, acabei selecionando o arquivo errado. Mas agora eu já vou selecionar aqui o arquivo certo, né, que fala sobre crédito tributário. Então, nós começamos, né, falando do crédito tributário. Dentro do crédito tributário, nós vamos falar um pouquinho de lançamento e das espécies de lançamento tributário. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e aí nós damos continuidade à nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper e a gente vai solucionando as dúvidas a partir, né, do momento em que elas forem surgindo. Tá? Então, começamos com a nossa aula. Eu vou compartilhar os slides de crédito tributário. Então, o que é crédito tributário? Crédito tributário representa o momento da exigibilidade da relação jurídico-tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento do tributo. Crédito tributário, ele está previsto no artigo 142 do Código Tributário, que estabelece que o lançamento tributário é o momento que é o documento que vai oficializar, né, a cobrança tributária. E que o lançamento é um ato, o que diz o artigo 142 do Código Tributário? Que o lançamento é um ato privativo do fisco, é um ato administrativo plenamente vinculado, que consiste na constituição do lançamento tributário, quantificando-o e qualificando-o, e estabelecendo quem é o sujeito passivo. Então, é o lançamento tributário que vai estabelecer quem deve o tributo, e quando vai pagar e quanto vai pagar. Por meio do lançamento, o fisco pega a alíquota e aplica sobre a base de cálculo. Então, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo, vai chegar ao valor correspondente, né, ao valor devido pelo contribuinte. Então, por isso, o crédito tributário representa o momento da exigibilidade da relação jurídico-tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento tributário. A definição de lançamento está no artigo 142 do Código Tributário, o que permite definir o crédito tributário como uma obrigação tributária lançada em estado ativo. Então, a partir do momento em que ocorre o lançamento, nós podemos dizer que o crédito tributário é uma obrigação tributária lançada, é um crédito ativo, pode ser
exigido pelo fisco, pode ser exigido pelo poder público. Lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? Eu coloquei aqui uma definição. Lançamento é o ato documental de cobrança por meio do qual se declara a obrigação tributária nascida do fato gerador. Então, lançamento é um documento público, né, que ele nasce por meio de um ato administrativo plenamente vinculado. Então, é um ato de cobrança por meio do qual se declara a obrigação tributária nascida no fato gerador. Então, a obrigação tributária já nasceu. Quando que ocorre a obrigação de pagar imposto de renda? Quando você obtém a renda. Então, quando eu recebo o dinheiro, quando eu obtenho a renda, nasce a obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela é materializada pelo lançamento, que é um ato documental, né, que vai declarar a obrigação tributária, que vai materializar essa obrigação tributária. E aí, o que é essa tabelinha aqui abaixo, né? Alguns já viram, né? Teve o pessoal do 8º semestre assistiram algumas aulas de Direito Tributário 2 na terça-feira, e acabou que a gente trabalhou um pouco desse tema de direito de crédito tributário, da constituição do crédito tributário. Mas hoje acho que não tem ninguém do 8º aqui, né? Só o pessoal do 6º, então essa matéria acaba que é nova para todo mundo. Cada uma dessas letras aqui, ó, tem um significado. Então, eu vou falar primeiro o significado de cada uma das letras aqui e depois nós damos continuidade explicando o que significa essa linha do tempo aqui que eu desenhei. Esse desenho eu copiei do livro de Direito Tributário do Eduardo Sabag. Tem esse desenho no Manual de Direito Tributário do Sabag. Tem também esse desenho no manual e tem também no livro Elementos do Direito de Direito Tributário do Eduardo Sabag. Então, o que representa essa linha do tempo? HI significa hipótese de incidência. E aí, já nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a hipótese de incidência. Fato gerador, FG, né, é o fato gerador. Aí nós temos OT, que significa obrigação tributária. Aí nós temos o lançamento, que daí está escrito aqui. Nós temos o crédito tributário e nós temos a inscrição na dívida ativa e a execução fiscal. Antes de falar de lançamento, nós precisamos falar um pouquinho de relação jurídico-tributária. Dentro do direito tributário, nós temos uma relação jurídica que nasce com a exigibilidade do tributo. Então, dentro dessa relação jurídica, nós temos um sujeito ativo, que é o fisco, e nós temos um sujeito passivo, que é o contribuinte ou o responsável tributário. Nós já tivemos também uma aula sobre responsabilidade tributária, né, falando o que é responsabilidade tributária. Então, dentro da relação jurídica tributária, nós temos sujeito ativo e sujeito passivo. Essa relação jurídica tributária é pautada por uma obrigação tributária, que pode ser principal ou acessória. Nós chamamos de obrigação principal aquela que nasce por força de lei e estabelece a obrigatoriedade de pagar um tributo ou uma multa. Então, quando o contribuinte tem uma obrigação de pagar tributo ou multa, nós dizemos que a obrigação é principal. É uma obrigação que nasce por meio de lei e determina que o sujeito passivo tem a obrigação de pagar tributo ou multa. A obrigação acessória é aquela que nasce por meio da legislação tributária, não necessariamente uma lei. Então, pode nascer por meio de decreto, portaria, instrução normativa, regulamento. É um ato legislativo, faz parte, compõe a legislação tributária,
mas não é uma lei estrito sensu, né? Não é uma lei ordinária ou uma lei complementar. E a obrigação acessória, então, ela nasce por meio da legislação tributária e ela estabelece uma obrigação para o contribuinte ou responsável tributário que seja diferente da obrigação de pagar tributo. É uma obrigação outra que não a de pagar tributo. Normalmente, envolve a obrigação de fazer ou não fazer, ou deixar de fazer algo, como, por exemplo, dever de emitir nota fiscal, dever de não transportar mercadorias sem acompanhamento de nota fiscal, dever de guardar os livros fiscais, dever de declarar o imposto de renda. São todas obrigações que estão contidas na legislação tributária e que não envolvem necessariamente o pagamento de um tributo ou de uma multa, que não envolve necessariamente um pagamento, mas envolve uma obrigação acessória, né, de fazer ou não fazer algo. Então, a obrigação tributária, ela está aqui, né, a terceira figura, por isso que eu resolvi falar sobre ela. Nós vamos falar, então, sobre toda essa linha do tempo na relação jurídico-tributária. Primeiro ponto que eu mencionei aqui é HI, hipótese de incidência. O que é uma hipótese de incidência no direito tributário? O Sabag diz que a hipótese de incidência no direito tributário, ela é parecida, ela se assemelha com o fato típico no direito penal. É aquela situação que, se uma vez realizada, é aquela situação prevista em lei que, quando realizada, faz nascer para o contribuinte o dever de pagar o tributo. Mas é uma situação somente abstrata, somente colocada abstratamente na lei, que nós não sabemos se ela vai ocorrer verdadeiramente, se ela vai ocorrer de fato ou não. Né? Então, hipótese de incidência é a situação abstrata prevista em lei. Por exemplo, a lei estabelece o seguinte: considera-se fato gerador do imposto de renda obter renda. Ninguém está dizendo que você obteve ou quem obteve a renda, mas nós estamos afirmando que se alguém obtiver essa renda, que se alguém obtiver essa renda, terá a obrigatoriedade, terá a obrigação de efetuar o pagamento do tributo. Ocorrida, então, falamos sobre a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é a previsão abstrata de uma situação que, se uma vez realizada, faz nascer para o contribuinte o dever de pagar o tributo, o dever de efetuar o pagamento do tributo. E o fato gerador? O fato gerador é a concretização dessa hipótese de incidência. Quando alguém vai e realiza aquele ato que está descrito na lei como hipótese de incidência, realiza o fato gerador. Então, o fato gerador é a materialização, é a concretização da hipótese de incidência. Quando a gente vai estudar um imposto especificamente, a hipótese de incidência e o fato gerador são equivalentes. Então, eu digo assim para vocês: qual é a hipótese de incidência do imposto de renda? É oferir renda. E qual é a hipótese de incidência, e qual é o fato gerador do imposto de renda? É oferir renda também. Então, qual é a diferença um do outro? A diferença é que a hipótese de incidência é a previsão legal, que se alguém obtiver renda, terá a obrigação de pagar o imposto de renda. E o fato gerador é a concretização dessa conduta. Quando alguém realiza o ato descrito na hipótese de incidência, está realizando o fato gerador de um imposto. Uma vez realizado o fato gerador, ou uma vez que eu tenha oferido renda, nasce para mim o dever de pagar o imposto de renda. Então, uma vez realizado o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Só que essa obrigação tributária, ela ainda não é exigível. Ainda precisa de mais alguma coisa para que ela se torne exigível. É necessário que o lançamento
tributário. A obrigação tributária só é obrigatória, só passa a ser obrigatória após o lançamento tributário. Uma vez ocorrido o lançamento tributário, então o que é o lançamento tributário? É o ato administrativo plenamente vinculado que confere exigibilidade à obrigação jurídica tributária. O ato administrativo, ele pode ser vinculado ou ele pode ser discricionário. O ato administrativo discricionário é aquele que traz uma opção para o chefe do executivo. Ele pode agir dessa forma ou daquela forma. O poder do presidente da República de nomear o ministro, de nomear o diretor da Polícia Federal, é ato discricionário. Ele pode nomear como ele não pode. E ele pode nomear quem ele quiser, entre aspas, desde que atenda ao interesse público. É uma questão de oportunidade, mas também de oportunidade, tem uma outra palavra que fugiu agora. O ato administrativo discricionário, ele é pautado pelos critérios da oportunidade, mas também pelo interesse público. Tem um outro critério que agora me fugiu, mas também, visando sempre o interesse público. E o ato vinculado? O ato vinculado é aquele que o poder público que o gestor público tem que fazer obrigatoriamente. Para ele não tem a possibilidade de fazer ou não, ele é obrigado a fazer. Então, o ato administrativo vinculado é o lançamento do tributo. O chefe do executivo, ele tem o dever, ele tem a obrigação de lançar os tributos que estão previstos na lei. Ele não pode, entendo que parte da população é pobre, não pode pagar o tributo, então, por essa razão, eu deixo de lançar o tributo. Não existe essa situação do deixo de lançar o tributo. Não existe essa possibilidade. Uma vez existindo a lei que prevê a cobrança do tributo, existe também a obrigatoriedade de efetuar essa cobrança, sob pena de responder por crime de responsabilidade fiscal previsto na Lei 101, Lei Complementar 101. Ocorrido o lançamento tributário, o contribuinte pode pagar o tributo. Então, ocorrido o lançamento tributário, surge o crédito tributário. O que é o crédito tributário? É a obrigação tributária quantificada e qualificada, que agora se torna exigível, que agora está materializada em um pedaço de papel, em um documento que foi constituído pelo poder público. E por ter sido constituído pelo poder público, goza de fé pública. Considera-se que o crédito tributário devidamente lançado, que ele goza de fé pública, que ele é considerado válido, O artigo 204 do Código Tributário fala que a dívida devidamente inscrita, a dívida tributária devidamente inscrita, goza de presunção de liquidez e veracidade. Então, o crédito tributário, quando ele é inscrito na dívida ativa, que é a próxima letra aqui, dívida ativa, ele goza de presunção de certeza e veracidade. É mais ou menos assim. Se o fisco diz, se o Estado diz, se o fisco diz que você deve até que você prove em contrário. Eu estou com uma ação ali que eu comecei a fazer hoje. Olha a situação. É uma pessoa que me procurou, uma moça, cujo pai dela morreu em 2006. Então, o pai dela morreu já tem 14 anos. E ela não fez o inventário. O pai morreu e deixou, ela era a única filha, o pai morreu e deixou um único bem, uma casa. E até hoje ela não fez o inventário, não fez a transferência desse bem para o nome dela. Agora, em 2020,
ela resolveu mexer lá com os documentos do inventário e transferir a casa para o pai dela. Porém, consta que o pai é devedor de ICMS, de TASSIM, de taxa de renovação de alvará, ICMS, TASSIM, taxa de renovação de alvará, qual mais? E uma multa também tributária pela não apresentação de alguns documentos, em razão de ter aberto uma empresa e não ter pagado os tributos devidamente. Detalhe, no ano de 2007 ocorreu a abertura da empresa, ou seja, um ano depois dele morrer. É muito claro, é visível que essa pessoa não é devedora desse crédito tributário, porque a empresa foi constituída após a morte dele. E os créditos tributários que constituem essa dívida têm fato gerador em 2010, ou seja, 4 anos após a morte do pai da minha cliente. Porém, até que ela prove em contrário, existe a dívida. E existindo a dívida, ela não pode transferir o imóvel para o nome dela, porque é o único bem que o pai deixou. E se ele deixou um bem e deixou dívida, o bem deve responder pelo pagamento das dívidas. Então, agora, cabe a ela, né, por intermédio de um advogado, no caso, que eu estou fazendo a defesa para ela, provar que a dívida não existe. Porque se o fisco disser que você deve, até que você prove em contrário, você deve. Bom, ocorrido então o lançamento tributário, o contribuinte tem a possibilidade de recorrer. Então, pode ser que eu não concorde com o lançamento, eu entendo que o fato gerador não ocorreu, eu entendo que esse tributo está sendo cobrado com um valor errado, não é esse o valor, ou eu entendo que eu já paguei esse crédito, não deveria estar sendo cobrado novamente. Então, existem inúmeras possibilidades, inúmeras razões pelas quais o contribuinte pode fazer um recurso administrativo e se recusar a efetuar o pagamento do imposto ou do tributo, de qualquer tributo. Então, uma vez ocorrido o lançamento, nasce para o contribuinte a oportunidade de recorrer. Se ele recorrer, vai ser julgado o recurso. O fisco vai analisar quais são os argumentos que são apresentados nesse recurso, né? E posteriormente analisa e julga o recurso. Após julgado o recurso, se o contribuinte tiver razão, se o fisco entender que realmente o contribuinte tem razão, o crédito tributário se extingue por meio do recurso. Mas, se o fisco entender que o contribuinte não tem razão, esse crédito tributário ele é definitivamente constituído. Porém, o recurso ele ocorre somente em 10%, vamos colocar, 10% dos lançamentos que são efetuados. A grande maioria dos lançamentos não ocorre recurso em relação a eles. Então, ocorrido o lançamento, normalmente, após o lançamento, já é constituído o crédito tributário. Quando ele é constituído definitivamente, ou quando acaba o recurso administrativo, ou quando o contribuinte deixa de recorrer. Passa o prazo de 30 dias aqui entre o lançamento e a constituição do crédito tributário e o contribuinte simplesmente não recorre. Bom, uma vez constituído o crédito tributário, o contribuinte tem um prazo para pagar, normalmente de 30 dias. A legislação diz assim: se a lei não dispuser de forma em contrário, o prazo para efetuar o pagamento do tributo é de 30 dias a partir da notificação do lançamento. Mas não diz que ele não pode ser maior ou menor. Só diz que ele é de 30 dias, se a lei não dispuser em contrário. Bom, uma vez realizado o pagamento,
extingue-se o crédito tributário, né? Morre o crédito tributário, ele não existe mais, está cumprida a obrigação tributária. Agora, se o contribuinte não paga o crédito tributário, o fisco tem um prazo, que nós já vamos falar sobre esse prazo, para efetuar a execução fiscal. O que é execução fiscal? É ação judicial de cobrança do crédito tributário. Não necessariamente do crédito tributário, execução fiscal, né? Fiscal vai ser de crédito tributário, tá? Execução fiscal é a ação proposta, né, pelo poder público para receber os seus créditos, normalmente créditos tributários. Então, execução fiscal é a ação de cobrança do tributo que não foi espontaneamente pago pelo contribuinte. O contribuinte poderia ter pago no prazo previsto pela lei, mas ele não pagou. Como ele não pagou, nasce um crédito, já existe o crédito tributário, nasce para o fisco a possibilidade de efetuar, de dar início à ação de execução fiscal. E esse DA? O que está fazendo aqui esse DA? Esse DA significa dívida ativa, inscrição na dívida ativa. O que é essa inscrição na dívida ativa? É um requisito para a promoção da execução fiscal. É a condição sine qua non para promover a execução fiscal. Se eu não inscrever o crédito tributário na dívida ativa, eu não tenho a possibilidade de efetuar a execução fiscal, de promover a execução fiscal. Então, a execução fiscal, ela só é possível se houver anteriormente a inscrição na dívida ativa. Então, o que é a inscrição na dívida ativa? É o ato que vai conferir execuibilidade, é a palavra, que vai conferir execuibilidade ao crédito tributário. Enquanto o lançamento confere exigibilidade ao crédito tributário, a partir do momento em que o crédito é lançado, ele pode ser exigido do contribuinte, a inscrição na dívida ativa confere execuibilidade, torna possível promover a execução fiscal. Por quê? Porque o que é execução? Execução é uma ação na qual é promovida a cobrança de uma dívida, mas de uma dívida que não pode mais ser discutida. Para que eu possa promover uma execução, eu preciso anteriormente ter um título executivo. Só existe execução se houver título executivo. Nas execuções cíveis, então, primeiro, né? Quais são os títulos executivos que nós temos no direito? Nós temos a sentença, então nós temos o título executivo judicial, que no caso é a sentença. Eu tenho uma sentença condenatória que vai ser executada. No direito penal, a execução da sentença condenatória é a prisão, né? Ou a execução de um regime semiaberto, de uma determinação de um ato restritivo de direito, de uma pena, né, restritiva de direito. Então, uma vez condenado no direito penal, existe um processo de execução do cumprimento dessa pena. No direito civil, uma vez condenado a pagar, a indenizar, a devolver algo, existe o processo de execução para dar cumprimento àquela sentença. Porém, existem alguns títulos executivos extrajudiciais. E o Código Civil enumera quais são esses títulos executivos extrajudiciais. Então, nós temos os títulos de crédito, que são títulos extrajudiciais, como, por exemplo, cheque, duplicata, letra de câmbio, né, que nós já estudamos esses títulos executivos no direito empresarial. Se eu tiver um cheque em mãos, eu não preciso propor uma ação condenatória para provar que alguém me deve algo. Se eu tenho um cheque em mãos, eu já vou e executo diretamente. Da mesma forma, o fisco, quando o fisco tem uma CDA,
que é uma certidão de dívida ativa, que é uma certidão de inscrição na dívida ativa, o fisco pode simplesmente efetuar a cobrança do tributo. Ele não precisa promover uma ação de cobrança para dizer fulano deve tributo. Não, pula-se uma etapa. O fisco inscreve o crédito tributário na dívida ativa e já promove a execução fiscal. E eu disse para vocês agora há pouco que o artigo 204 do Código Tributário estabelece que o crédito tributário goza de presunção de certeza e liquidez. Uma vez o fisco dizendo que você deve, presume-se que você deve. Cabe prova em contrário? Cabe prova em contrário. Quais são as provas que cabem em contrário? A prova de que você já pagou o tributo, a prova de que você não realizou o fato gerador, a prova de que não foi você, né, que realizou o fato gerador, ou que já ocorreu a prescrição daquele crédito tributário. Então, prescrição ou decadência, né? Então, cabe prova em contrário. Mas, primeiro, né, em um primeiro momento, o fisco goza dessa presunção relativa de certeza e liquidez. E aí, cabe ao contribuinte provar em contrário. Então, nós vamos voltar daqui a pouco a essa tabelinha aqui. Eu acho que ela é muito elucidativa, né, a respeito da relação jurídico-tributária e vai mostrando para a gente, né, dá para visualizar o que acontece na relação jurídico-tributária, o passo a passo. Mas já a gente volta aqui para ela quando a gente for falar de prescrição e decadência. Agora, nós vamos falar ainda das espécies de lançamento. Então, vamos lá. Espécies de lançamento. O Código Tributário prevê 3 espécies de lançamento previstas na legislação. Lançamento direto ou de ofício, que está previsto no artigo 149 do Código Tributário, que estabelece o seguinte: lançamento direto ou de ofício é aquele em que o fisco, dispondo de dados suficientes para realizar a cobrança, realiza-o, dispensando o auxílio do contribuinte. Exemplo, né, em quais tributos que isso ocorre? No caso do IPTU, do IPVA, das taxas, das contribuições de melhoria. Como assim? No caso do IPTU, o município sabe quem são os proprietários de imóveis, o município sabe qual é o valor de cada imóvel, o município sabe qual alíquota deve ser aplicada naquele caso específico. Então, o que o município faz? Lança o tributo, efetua o lançamento independentemente da interferência do contribuinte ou do auxílio do contribuinte. A mesma coisa acontece no caso do IPVA. O Estado sabe o valor dos veículos automotores, o Estado sabe quem são os proprietários dos veículos e o Estado sabe a alíquota aplicável a cada tipo de veículo. E o Estado simplesmente lança o IPVA. E aí, se tiver alguma inexatidão, algum erro no lançamento, cabe ao contribuinte demonstrar esse erro. Cabe ao contribuinte mostrar que está errado. Então, esse é o lançamento direto ou de ofício. É aquele que o fisco realiza sozinho, sem a participação do contribuinte. Lançamento misto ou por declaração. É representado pela ação conjunta entre o fisco e contribuinte, restando aquele o trabalho privativo de lançar. O fisco, não dispondo de dados suficientes para realizar o lançamento, conta com o auxílio do contribuinte que supre a deficiência da informação por meio da declaração prestada. No lançamento misto ou por declaração, quem lança é o fisco. Mas o contribuinte ajuda, o contribuinte auxilia. De que forma? Prestando as informações das quais o fisco não dispõe. Por exemplo, no caso do imposto de importação, o fisco sabe quais são as alíquotas.
mas elas são diferentes de acordo com a origem do produto. Então, se eu viajei e importei um determinado produto, ou nem viajei, né? Entrei na internet e fiz a importação de um produto, eu preciso dizer para o fisco qual produto eu estou importando. Qual produto eu estou importando e de onde é esse produto. Então, eu devo informar a procedência de qual país, a quantidade e a natureza do produto que eu estou importando. Por quê? Porque o imposto de importação, ele muda, ele é diferente de acordo com a procedência do produto, de acordo com a quantidade importada e de acordo com a natureza do produto importado. Ah, mas a Receita Federal faz fiscalização e vai acabar descobrindo, né, qual que é essa, vai acabar tendo, né, essas informações. Sim, ela pode até ter essas informações, mas em um primeiro momento o fisco deve prestar, o contribuinte deve prestar essas informações. E daí, somente se for observado que elas estão erradas, que elas são deficientes, que a Receita Federal, que o Estado, né, que o fisco vai intervir e fazer aí o lançamento de ofício. Então, se o lançamento deve ser feito com base na declaração do contribuinte. Mas aí, se o fisco percebe que a declaração é falsa, o que ele faz? Ele lança de ofício, né? Ele faz uma estimativa do valor do tributo e lança. E a terceira espécie de lançamento é o lançamento por homologação ou autolançamento. Nessa situação, o contribuinte auxilia ostensivamente a Fazenda Pública na atividade do lançamento, cabendo ao fisco, no entanto, realizá-lo de modo privativo, homologando, ou seja, conferindo a sua exatidão. O lançamento de ofício ou autolançamento, ele está previsto no artigo 150 do Código Tributário. Eu estou procurando aqui meu Código Tributário, não estou achando. Mas é importante. Eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar o Código Tributário, vou abrir aqui na internet, porque realmente eu entendo que é importante a leitura desse artigo. Porque os termos, sabe, que o Código Tributário coloca, eles fazem com que a gente entenda melhor o que ocorre no lançamento por homologação ou autolançamento. Então, assim, falando em palavras simples, né? Lançamento por homologação ou autolançamento é aquele no qual o contribuinte efetua sozinho o cálculo e o pagamento do tributo, sem contar com o auxílio do fisco, sem contar com o auxílio do Estado. Então, é o que acontece em relação ao ICMS, ao ISS, ao INSS, o Fundo Rural, no caso do produtor rural. O que acontece? O empresário ou o produtor rural, eles conhecem a lei e sabem que a sua atividade é passível de tributação, fazem o cálculo mensal do valor da tributação e efetuam esse pagamento, efetuam o pagamento sozinho, sem a participação do fisco, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o texto do CTN, tá aqui. Artigo 150 do CTN estabelece o seguinte: o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Certo? Então, o que é o lançamento por homologação? É uma espécie de lançamento em que o contribuinte se antecipa, efetua o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
E aí o lançamento mesmo opera-se pelo ato em que a autoridade fiscal toma conhecimento desse pagamento e assim a homologa expressamente. Ou, diz aqui o parágrafo 4º, já vou me adiantar, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, o que acontece aqui no lançamento por homologação? Acontece o seguinte: o contribuinte ele deve se antecipar ao fisco, né, e sem que haja qualquer ato de cobrança, ele deve efetivar o pagamento do tributo. E o poder público tem um prazo de 5 anos para vir e expressamente homologar esse pagamento. Se não o fizer em 5 anos, considera-se que ele foi tacitamente homologado, que ocorreu a homologação tácita, certo? Então, essas são as espécies de lançamento que nós temos previstas no Código Tributário. Lançamento de ofício, previsto no artigo 149. Lançamento misto ou por declaração, previsto no artigo 147 do Código Tributário. E lançamento de ofício, previsto no artigo 150 do CTN. E aí, voltando lá aos nossos slides. Tem que dar... Decadência do direito de lançar. Então, nós passamos a falar de prescrição e decadência. Desligar o ar-condicionado aqui que eu tô congelando. Um frio danado. Tem alguém chegando aqui para nossa aula. A Luciana tinha saído, Luciana? Não, é outra Luciana, ou é mesmo? Tá autorizado, então. Já está admitindo. Então, vamos lá novamente para os slides. Então, decadência do direito de lançar. Antes de falar aqui da decadência, eu vou voltar aqui nessa figura que eu falei para vocês, porque eu quero explicar o seguinte. Nós temos 2 prazos que extinguem, que colocam fim, né, que matam o crédito tributário, vamos dizer assim, né, que colocam fim ao crédito tributário. Nós temos o prazo decadencial e o prazo prescricional. E agora, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção ao que eu vou falar, porque isso é de extrema importância e nós temos muitos juízes e assessores que não sabem essa diferença. E por essa razão dificultam muito a nossa vida. Mas, se nós, advogados, soubermos diferenciar bem essa diferença de decadência e prescrição no crédito tributário, eu vou dizer para vocês que nós já temos meio caminho andado para atuar nessa área tributária. Então, prestem atenção nessa questão. Até porque, gente, eu já falei, acho que eu já falei isso para vocês, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Normalmente, quando o cliente chega no escritório com problema tributário, a primeira coisa que a gente pergunta é se ele deve, né? Mas você deve? Se realizou o fato gerador? E aí, se ele disser, não, realmente eu devo, o que a gente vai olhar? A questão da prescrição e da decadência. Porque às vezes a pessoa deve, mas apesar disso, esse crédito já está prescrito, esse crédito já decaiu, então não precisa mais pagar. Que ótima notícia para o seu contribuinte. Então, o que é decadência e prescrição? São institutos, né, do direito que estabelecem
a extinção de um direito em razão do decurso do tempo, em razão da inércia do titular desse direito por um determinado tempo. Então, no direito, nós temos os prazos para que haja uma segurança jurídica. Então, não tem aquela frase, o direito não socorre aos que dormem, né? Aquela frase célebre, né, do direito. O direito não socorre aos que dormem. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho um direito subjetivo a uma determinada coisa, a um determinado bem, a um determinado pagamento, mas eu tenho um prazo para buscar esse meu direito. Se o tempo passar e eu não buscar, eu perdi o direito. O direito não socorre aos que dormem. Até o proprietário, né? O proprietário de uma casa, o proprietário de... o que aconteceu aqui? O proprietário de uma casa ou o proprietário de um imóvel, se ele não estiver cuidando constantemente desse imóvel, ele pode perder em razão do uso capião, né? Pelo Instituto do Uso Capião. Por quê? Porque o direito não socorre aos que dormem, né? Porque nós temos aí um prazo para requerer os nossos direitos. Então, eu acabei saindo aqui. Então, quando eu falo do Instituto da Decadência, ele diz respeito à perda do direito pela falta do lançamento tributário. Uma vez ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Nascida a obrigação tributária, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito tributário. O fisco tem 5 anos para documentar essa obrigação tributária. O fisco tem 5 anos para cobrar oficialmente o contribuinte, para chegar até o contribuinte e dizer: você deve, pague. Normalmente, o fisco não usa todo esse período de 5 anos. Normalmente, o período é menor. Mas se ele não fizer rapidamente, se ele não cobrar imediatamente, ele tem 5 anos para efetuar a cobrança. O fato gerador do IPTU aconteceu em 1º de janeiro. O município de Rondonópolis efetua o lançamento do IPTU nos meses de fevereiro e março para cobrar em abril. Mas se o município não cobrar agora, vamos supor, por causa do coronavírus, o prefeito deixou de lançar o IPTU. Não vai lançar o IPTU de ninguém. Isso não é verdade, tá, gente? Já está lançado, vai ter que pagar até dia 29 de abril. Mas vamos dizer que o prefeito, vendo a situação, né, de dificuldade financeira da comunidade, da sociedade, não efetuou o lançamento do IPTU do ano de 2020. Ele pode simplesmente não lançar, desde que o faça dentro do prazo de 5 anos. Então, ele tem 5 anos para lançar. Ele não precisa lançar o IPTU no mesmo ano em que ocorreu o fato gerador. Vamos dizer que o prefeito percebe que está muito caro efetuar o lançamento do IPTU. Dá muito trabalho, o dinheiro arrecadado é muito pouco, nós não estamos precisando de dinheiro agora, então não vamos lançar o IPTU no ano de 2020 e 2021 a gente lança 2020 e 2021 juntos. Lança 2 IPTUs juntos. Pode fazer isso? Pode. Não existe nenhuma ilegalidade em fazer isso. Não existe nenhum problema em fazer isso. É que o município lança todo ano porque o município tem uma ânsia de receber, né, o pagamento dos tributos todos os anos. Quanto antes receber, melhor, né? Mas não precisa ser efetuado no mesmo ano. Então, quando nós falamos nesse prazo que o fisco tem para lançar o tributo, para constituir o crédito tributário, esse prazo ele é decadencial. Quando nós falamos em decadência no direito tributário, quer dizer assim, o fisco não lançou, ele tinha que lançar e não lançou.
Lembra que eu falei para vocês do lançamento por homologação, que é aquele que o fisco realiza sozinho? Perdão, toda hora eu falo fisco. Que é aquele que o contribuinte realiza sozinho? Todos os meses o empresário calcula o INSS, o imposto de renda, o PIS, o COFINS, o ICMS, a contribuição sobre lucro líquido, o que mais? Esses, principalmente esses. Faz o cálculo desses tributos e paga. Todos os meses o empresário paga, sem a participação do fisco, sem a manifestação do fisco. E aí o fisco tem 5 anos para vir homologar esse pagamento. Na situação do lançamento por homologação, considera-se realizado o lançamento no momento da homologação. O contribuinte faz o cálculo, antecipa o pagamento do tributo e o fisco tem 5 anos para lançar, no caso, para homologar esse pagamento. E se não o fizer em 5 anos, ocorre a decadência. Então, isso que é decadência no direito tributário. E prescrição é diferente? Prescrição é diferente. A prescrição vem depois. A prescrição, ou melhor, o prazo prescricional do direito tributário é o prazo que o contribuinte novo, gente, perdão. O prazo prescricional do direito tributário é o prazo que o fisco tem para efetuar a execução fiscal. É o prazo que o fisco tem para promover a ação judicial de cobrança contra o contribuinte. E o prazo aqui também é de 5 anos. O prazo prescricional e o prazo decadencial no direito tributário, os dois são de 5 anos. Porém, são contados de forma diferente. Então, nós temos que observar a forma como é contado esse prazo e isso faz toda a diferença aqui para a gente. Então, uma vez constituído o crédito tributário, definitivamente, o fisco tem 5 anos para promover a execução fiscal. Constituir o crédito tributário definitivamente não é só lançar o tributo, porque eu disse para vocês que após o lançamento pode ter um recurso. Pode ser que o contribuinte recorra do lançamento. E aí, se o contribuinte recorrer, a constituição do crédito tributário, ela só ocorre após o julgamento desse recurso. Se o contribuinte não recorre, 30 dias após o lançamento, o crédito tributário está definitivamente constituído. E aí, uma vez constituído definitivamente, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para pagar. Se ele não efetua o pagamento nesse prazo de 30 dias, o fisco deve promover a execução fiscal. E para isso, o fisco tem 5 anos. 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. E tem prazo para fazer a inscrição na dívida ativa? Não tem prazo para fazer inscrição na dívida ativa. Só tem que efetuar a inscrição na dívida ativa antes da prescrição. Depois que ocorreu 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário, não adianta mais inscrever na dívida ativa, porque você não vai inscrever um crédito prescrito. Mas a lei não diz que o prazo para fazer a inscrição na dívida ativa é de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Só diz que a inscrição na dívida ativa é um requisito para promover a execução fiscal. Então, se não tem inscrição na dívida ativa, não tem execução fiscal. Por quê? Eu disse para vocês, inscrição na dívida ativa é um requisito sine qua non. Se não tem inscrição, não tem execução fiscal. Por quê, gente? Porque para promover a execução precisa de título executivo. O que é o título executivo na execução fiscal? É a CDA, é a certidão de dívida ativa. É a certidão que o fisco extrai da inscrição na dívida ativa.
Se ele não faz uma inscrição na dívida ativa, como que ele vai promover a certidão da inscrição? Não tem certidão da inscrição. E se não tem certidão da inscrição, não tem título executivo. Se não tem título executivo, não tem execução. Não tem ação judicial de cobrança. Porque a ação que o fisco utiliza para efetuar cobrança de tributo é a execução fiscal. Certo? Então, quando eu falo em prescrição no direito tributário, eu faço referência ao prazo que o fisco tem, né? Quando eu falo de prazo prescricional, é o prazo que o fisco tem para promover a execução fiscal, para promover a cobrança judicial de uma dívida tributária. A prescrição, na verdade, é a perda do direito de cobrar pelo decurso do tempo, pela inércia do fisco por um prazo igual ou superior a 5 anos após a constituição definitiva do crédito tributário. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que existe uma diferença entre prescrição e decadência no direito tributário. Que prescrição é uma coisa e decadência é outra. E eu vejo muita gente fazendo confusão a respeito disso. Tá? Por isso que eu digo para vocês que esse assunto é importantíssimo, porque uma vez entendido isso, você já está um passo à frente dos outros advogados que não conseguem entender isso. E você já consegue atuar no direito tributário tendo domínio desse conhecimento. Então, nós falamos, né, do prazo prescricional e decadencial. Falamos das espécies de lançamento tributário. Agora nós vamos falar um pouquinho especificamente de... Voltar lá. Nós vamos falar um pouquinho especificamente de decadência. Mas antes eu quis fazer essa diferenciação para vocês de prescrição e decadência. Tem uma figura aqui no meio da minha tela e eu não estou conseguindo tirar. Acho que eu vou ter que... Espera aí. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Eu vou ter que tirar essa tela para conseguir voltar. Agora vai dar certo. Pronto. Decadência, a decadência do direito de lançar. A decadência ataca o próprio direito, promovendo seu perecimento, o que obsta à constituição do crédito tributário pelo fisco. Artigo 156, inciso 5º do Código Tributário, diz que o crédito tributário é extinto, inciso 5º, pela decadência. Então, decadência extingue o crédito tributário. Então, a decadência ataca o próprio direito, promovendo o perecimento do crédito tributário. E obsta a Constituição, porque já passou o prazo que o fisco tinha para efetuar o lançamento. A decadência nasce em razão da omissão do sujeito ativo no exercício da faculdade de proceder ao lançamento. E a partir desse momento, interrompe o processo de positivação do direito tributário. O direito tributário não pode mais exigir, né, o cumprimento do pagamento do tributo. Aplicação do Instituto da Decadência. Regra geral. A regra geral do Instituto da Decadência está previsto no artigo 173 do Código Tributário. E eu copiei aqui no slide esse artigo 173, dada a sua importância. Artigo 173 do Código Tributário. Prestem atenção, eu vou ler, depois eu vou explicando parte por parte. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Tá, isso é fácil de entender. O direito que a Fazenda Pública tem para constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Tá. O prazo decadencial é de 5 anos.
Só que é de 5 anos contados de quando? Essa é a questão, essa é a grande questão da decadência. A partir de quando que eu vou contar esse prazo decadencial? Inciso 1º. O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. 1. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. É confuso. Eu acho muito confusa a redação desse inciso 1º, mas nós temos que aprender. Então, o prazo é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Para explicar isso para vocês, eu preciso pegar um exemplo, senão eu não consigo. Eu acho muito abstrato essa redação do inciso 1º do artigo 173 para a gente conseguir explicar. Então, sempre que eu vou explicar, eu preciso usar um exemplo. Eu vou pegar o exemplo do IPTU. IPTU de 2020. Eu disse para vocês que se o prefeito não quiser lançar o IPTU de 2020, vamos supor que em razão do coronavírus, ele pode não lançar em 2020. Mas se ele quiser, ele pode. 2020 é o ano em que ele poderia efetuar o lançamento. Aqui, ó. Poderia ter sido efetuado. O prazo decadencial, ele começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento pode ser efetuado. Ou poderia ter sido, aqui está no pretérito imperfeito, sei lá que conjugação que é essa, mas está no passado. Poderia ter sido efetuado. Eu posso falar no presente. O prazo que o fisco tem para efetuar o lançamento é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao exercício em que ele pode lançar. Então, pense o seguinte, ó. IPTU de 2020. Qual é o ano, qual é o exercício financeiro que o município pode lançar? O ano, o exercício financeiro que o fisco pode lançar o IPTU de 2020 é 2020. Certo? Ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro de 2020, no dia 2 de janeiro, se o prefeito quiser, ele já pode lançar. Taca de pau, né? Como diz. Ocorreu o fato gerador num dia, no outro dia, lançamento. Mas 2 de janeiro, os funcionários públicos ainda estão de férias, não está todo mundo trabalhando, demora um pouco para organizar, então o lançamento ocorre lá em fevereiro e março. Mas se o prefeito não lançar em 2020, ele tem 5 anos contados a partir do primeiro dia de 2021, que é o ano seguinte ao ano em que ele já poderia lançar. Então, ele tem mais 5 anos depois de 2020 para efetuar o lançamento do IPTU. Se eu contar o início do prazo a partir de 1º de janeiro de 2021, 1º de janeiro de 2021 é o primeiro dia do prazo. Só vai dar um ano em 1º de janeiro de 2022. E 2 anos em 1º de janeiro de 2023. E 3 anos em 1º de janeiro de 2024. E 4 anos em 1º de janeiro de 2025. E 5 anos e a decadência, e 5 anos e a decadência ocorrem em 1º de janeiro de 2026. Então, esse prazo decadencial de 5 anos, na verdade, ele é de 6 anos.
porque é um prazo de 5 anos contados a partir do ano seguinte em que o lançamento já poderia ter sido efetuado. E se eu pensar no caso do IPTU, em que no ano em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ele já poderia ter sido efetuado em 2 de janeiro, eu tenho praticamente todo o ano de 2020, aí o ano de 2021, 2022, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 inteiro, 6 anos. E aí, em 1º de janeiro de 2026, ocorre a decadência do direito de lançar. Então, essa é a regra para aplicação do Instituto da Decadência no direito tributário. O inciso 2º do artigo 123 diz o seguinte: o direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, olha lá. O fisco tem 5 anos contados da data que tornou definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, o que é vício formal? É um vício na forma da cobrança. Então, vamos supor, o fisco efetuou um lançamento com um defeito, mas um defeito material, por exemplo, era para cobrar 10 mil, cobrou 100 mil, colocou um zero a mais. Mas, de acordo com os documentos apresentados, está muito claro que a cobrança seria de 10 mil. Tudo indica que a cobrança fosse de 10 mil. Mas não é de 10 mil porque o fisco errou, está cobrando 100. Então, é só um vício formal. Existe a dívida, o lançamento foi feito no prazo correto, mas aí vem uma decisão definitiva na esfera administrativa, na esfera judicial, e anula esse lançamento, porque ele tem um vício. E aí o fisco tem 5 anos contados dessa anulação para realizar um novo lançamento. Parágrafo único. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, então prazo de 5 anos, contados da data em que tenha sido iniciado a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável para o lançamento. Então, vamos supor que o fisco ainda não lançou, mas ele já notificou o contribuinte, ele já pediu que fosse prestada informações, ele já iniciou o processo de lançamento. O prazo decadencial não começa a contar no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, mas ele se inicia na data dessa primeira notificação do contribuinte, na data em que o fisco iniciou, né, deu início, à preparação a esses atos de cobrança. Então, essa é a regra do artigo 173 do CTN. Porém, não é a única. Não é a única regra que o CTN traz para a contagem do prazo decadencial. Existe uma outra regra também para a contagem do prazo decadencial. E essa regra, ela está prevista no artigo 150, que é a que eu já comentei com vocês, que é a respeito do lançamento por homologação. A decadência e o lançamento por homologação. Lançamento por homologação com pagamento de tributo. Imagine o seguinte: o empresário paga o ICMS da sua empresa todos os meses. E o fisco percebe que o lançamento, que esse pagamento foi efetuado de forma errada, de forma equivocada, pagou menos do que deveria pagar. Nessa situação, o fisco pode corrigir e cobrar a diferença, cobrar o que o contribuinte não pagou espontaneamente.
Então, lançamento por homologação com pagamento de tributo. Recomenda-se, nesse caso, a aplicação exclusiva do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. O prazo que o fisco tem para lançar é de 5 anos a contar do fato gerador. Então, não mais do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, mas do fato gerador. Assim concebe o STJ. Artigo 150, vamos ler então o 150 e o parágrafo 4º para a gente entender. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade administrativa, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. E aí o prazo decadencial tácito, parágrafo 4º, diz o seguinte: se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, o que a lei está dizendo aqui? Que se o contribuinte faz o cálculo sozinho e paga antecipadamente o tributo, o fisco tem 5 anos para conferir. E se ele não confere em 5 anos, contados agora do fato gerador, que é mensal, né? Fato gerador dos tributos por homologação, normalmente ele é mensal. Então, tem todo mês para efetuar o cálculo e pagar. Se eu não pago, o fisco tem 5 anos para dizer que eu não paguei, ou para dizer que está errado, né? Para dizer que eu teria que pagar. Se ele não faz em 5 anos, considera-se homologado. Considera-se que o contribuinte não precisa mais pagar e que ocorreu, então, a decadência. Tá? Então, ocorre a extinção do crédito tributário pela decadência. Professora? Oi? Pode estar liberado para fazer perguntas? Sim, pode fazer. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora. A senhora vê cabimento da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual? Porque a legislação hoje confere isso daí no processo, no âmbito da administração pública federal só, né? Mas positivado a gente... Eu vou te pedir só um pouquinho, porque o próximo assunto, depois do intervalo, a gente vai falar de prescrição e vai falar especificamente de prescrição intercorrente. Então, para eu responder essa pergunta agora, eu vou ter que falar tudo sobre prescrição primeiro. Então, aí vai ficar bem mais fácil para eu te responder essa pergunta depois do intervalo, que a gente vai falar especificamente sobre a prescrição e também sobre a prescrição intercorrente. Aí, se eu esquecer de comentar, você me lembra, por favor, e aí a gente pode comentar sobre esse assunto. Beleza, obrigado. Certo? Bom, gente, então nós vamos fazer uma pausa, né? Eu peço que vocês não me abandonem, eu não quero ficar sozinha aqui depois do intervalo. Né? Vocês podem não acreditar, mas eu sinto falta de estar aí conversando com vocês, de estar na sala de aula, das nossas conversas, né? E aqui eu fico praticamente falando sozinha. Mas a gente faz o intervalo e voltamos daqui a pouquinho, tá? Agora são 20 horas e 17 minutos. Nós voltamos às 20h45, certo? Até daqui a pouquinho, então. Me esperem, hein, gente? Não vai embora, não.